Olá a todos, bem-vindo ao Talk Show do Dr. Pillai Yoga Milionaire. Meu nome é Elaine e eu vou ser a sua anfitriã hoje. É maravilhoso ter pessoas de todo mundo se juntando a nós agora. Temos pessoas com a gente nas primeiras horas da Ásia. Na plateia também gente daqui da bela San Diego. Portanto, esse é o nosso primeiro talk show ao vivo. É realmente uma oportunidade única na vida para conhecer os ensinamentos e as técnicas do Dr. Pillai nesse formato informal. Vamos ser interativos também. E nós temos também convidados especiais que vão compartilhar suas incríveis mudanças, e tudo isso está acontecendo em um dia muito especial, em um período de tempo que proporciona dinheiro e milagres segundo a astrologia védica. E hoje é o dia duplamente poderoso para a energia da riqueza. Hoje é o dia perfeito para o Dr. Pillai compartilhar um treinamento introdutório sobre Millionaire Yoga. É um processo que ele criou para trazer dinheiro às mãos de pessoas espirituais. Dr. Pillai vai te ensinar princípios e técnicas fundamentais com base em seu estudo na neurologia do milionário. E o mais importante, como você pode criar a neurologia de milionário em você. O treino de hoje vai lhe dar a base perfeita para isso, obter resultados poderosos de seu programa Millionaire Yoga de 45 dias, que estamos lançando agora. Então, agora eu gostaria de convidar o Dr. Pillai para se juntar a nós. Para aqueles que não conhecem, o Dr. Pillai é um professor espiritual, educador, empresário, filantropo, palestrante internacional e global, líder de pensamento, que está empenhado em ajudar e a criar uma mudança global de consciência para a paz, o amor e para a prosperidade. Bem-vindo, Dr. Pillai. É uma honra tê-lo conosco no nosso show de hoje. Você pode compartilhar conosco os 2 primeiros princípios do processo Millionaire Yoga, ativando seus centros neurológicos de abundância e redefinir as suas frequências para o dinheiro. Antes de começar, eu quero compartilhar com vocês o que aconteceu enquanto eu estava vindo para o estúdio. Um aluno meu que estava dirigindo me fez a seguinte pergunta: você está animado com isso? Com o programa? É isso realmente o que você quer fazer? E eu disse sim e não. Não mais do que sim. Por quê? Porque eu quero fazer uma coisa de uma forma muito eficaz. Eu gostaria de estar numa posição de fazer milagres, criar dinheiro, ao invés de ensinar como fazer dinheiro. Isso é realmente o que eu quero fazer, milagres. Fazer milagres. Está fora do domínio da ciência, da tecnologia e do nosso pensamento contemporâneo, fazer milagres. Criar dinheiro do nada. E isso é possível? Sim, é possível, mas estamos nos movendo muito lentamente. Deixa eu te dar um exemplo. Quando o telefone foi inventado, tínhamos 2 peças, uma para falar e outra para ouvir. Éramos tão estúpidos na época, poderia ser uma peça única. E então eles uniram o telefone. E agora temos sistemas de telefonia mais sofisticados, e agora nós temos os celulares. Todo mundo tem o seu celular. Mas então, isso é o fim de tudo? Não, isso não é o fim de tudo. E quanto à telepatia? Não podemos nos relacionar com ela, porque nós não temos a tecnologia para isso. Então, o que eu realmente quero é mostrar para as pessoas o caminho certo para o dinheiro, através de milagres. Não só fazendo milagres, mas também permitindo que todos possam fazer seus milagres. E isso é possível porque é uma questão de usar o seu cérebro. E isso é tudo o que precisa ser feito. Criadores de milagres usam diferentes partes do cérebro, isso é o que eu vou explicar aqui. É por isso que eu disse a meu aluno, não é isso que eu quero fazer, porque isso vai demorar muito tempo. Mas ainda assim sim, porque isso é tudo que nós temos, nós somos deficientes, temos que nos mover lentamente, é por isso que eu tenho que ensinar técnicas para manifestar dinheiro. Eu deveria compartilhar com vocês agora como eu comecei.
Este não é o lugar que eu comecei. Quando eu comecei a ensinar, claro, eu estudei numa universidade, eu tenho um doutorado, eu apresentei trabalhos, conferências e assim por diante. Mas me sentia falso, então deixei a universidade, deixei de ensinar e me transformei. Vou mostrar uma foto minha e a maioria de vocês ficarão familiarizados comigo naqueles dias. Este sou eu quando saí do Himalaia. Essa foto foi tirada no ano de 2000 e naquela ocasião decidi mudar de visual para este aqui. Então qual é a minha identidade real? A minha identidade real é esta aqui. Um yogi, mas em roupas melhores, talvez roupas de estilo chinês. Por que fazer isso? Porque isso pode tornar as coisas melhores. Eu só queria estar disponível para um público que não iria me julgar por eu ser um guru. Então eu queria mudar o meu estilo e em seguida começar a ensinar. Vou te dar um outro exemplo. Eu fui convidado pelo presidente de um instituto de pesquisa. Ele era fascinado pelos meus ensinamentos. E pouco antes do jantar ele verificou meus sites. E depois ele viu a minha estátua bebendo leite. Oh meu Deus, eu quero cancelar a reunião com esse cara. Ele faz parte de um culto. E em seguida ele compartilhou isso comigo durante a nossa conversa. Eu lhe disse, tudo é um culto. Até a ciência é um culto. Você sabe, mas há uma ampla aceitação, isso é o que é. Mas então ele me aconselhou, porque ele era o meu simpatizante. Você não acha que tem que usar a mídia de uma forma mais aceitável? Isso aqui é ciência e tecnologia. Então fiquei mais convencido sobre a sua recomendação e mudei para este modelo. Para esta forma de apresentação mais científica. Mas eu não sou falso. Então eu estou em um ponto, neste momento, onde eu pareço estar mais de acordo com Einstein, o maior cientista que já viveu no plano da Terra. Einstein escreveu uma carta ao seu amigo sobre ciência e religião. Ele disse, a religião sem a ciência é cega. E a ciência sem a religião é aleijada. E essa ideia penetrou profundamente no meu coração. E isso é exatamente a coisa certa. Estamos agora juntando os dois. Podemos trazer uma metodologia que será útil para todos nós. E essa é a minha orientação metodológica. Todas as minhas apresentações de hoje vão ser orientadas dessa forma, para incorporar a ciência em metafísica, a ciência dos milagres. E esta foi a minha introdução inicial. Agora o programa é Millionaire Yoga. E vem a pergunta, a maioria das pessoas não são milionárias. Todos conhecem o movimento da Wall Street, a ocupação da Wall Street. 99% das pessoas não estão no controle na Wall Street, apenas 1% das pessoas estão nesse controle. Há uma saída para isso? Apenas demonstrar isso não muda nada. Podemos descobrir a solução para isso, sim. Alguém tem uma solução para isso? Não, ninguém tem a solução. Os políticos não têm uma solução para isso, os democratas, nem os republicanos. Eles não têm uma solução para isso. Os economistas não têm uma solução. Então, quem tem uma solução? Cada indivíduo tem a solução. Cada indivíduo tem o potencial. Cada indivíduo, desde que ele trabalhe a sua mente.
Se ele ajusta o seu cérebro, porque mente é um termo muito fraco, mas quando eu falo em termos de cérebro, nesse momento são muito mais concretos. Então é possível que 99% das pessoas possam sim ficar ricas. E isso é o que estamos procurando, o caminho. Isso é o que está mais próximo do meu coração. Se todo mundo se tornar rico, então podemos criar a idade de ouro. E esse é o objetivo do Millionaire Yoga. Agora, tendo dito isso, eu quero ser mais concreto. Em seguida, lhe dar uma apresentação científica do que é o Millionaire Yoga. Millionaire Yoga é desenvolver o cérebro de um milionário. O cérebro de um milionário é diferente do cérebro de um homem pobre? Sim. Com certeza. O cérebro do milionário está no campo de todas as possibilidades. Ele pode fazer as coisas muito rapidamente. Não há obstáculos. Em primeiro lugar, na mente. E depois isso se traduz em uma realidade tridimensional. Mas a mente de um homem pobre é mais voltada para pensamentos negativos. Deixe-me ser mais preciso no que eu estou dizendo. Eu trouxe um cérebro para demonstrar, não é um cérebro humano, é apenas um modelo de cérebro. Eu pedi isso porque é fácil de trabalhar com ele. Este é o chamado córtex, ok? Veja como o córtex é grande. É bem grande. Este cérebro foi desenvolvido em um momento posterior. Existe o lobo frontal, o lobo parietal e em seguida o lobo occipital. E toda essa área do córtex foi desenvolvida durante a nossa evolução. Eu não sei se é puramente evolução, pode ser também involução. É bom e ruim, mais ruim do que bom. Agora olhe para esta parte do cérebro, o cérebro médio. Esta área no meio do cérebro é chamada de cérebro médio. O cérebro médio é o cérebro de um milionário. Então, isso é muito preciso. E este grande cérebro, o córtex, é o cérebro do homem pobre. Então tem que ter lógica. Tudo que nós precisamos é apenas este pequeno e pouco cérebro. Eu estou tentando tirar para mostrar para você. Não está saindo, mas de qualquer forma você pode ver aqui. Esta área é chamada de cérebro médio. Este cérebro médio pode pensar o que quer fazer e não ser negativo. Assim, para repetir o que eu disse, o cérebro de um milionário é o cérebro médio. O cérebro do homem pobre é o córtex. Particularmente, o cérebro pobre é o lobo frontal. Então, tudo o que precisamos fazer é desenvolver a área do cérebro médio. Uma vez que somos capazes de desenvolver a área do cérebro médio, não há obstáculos de qualquer natureza. Agora eu estou falando em termos muito concretos. Eu estava lendo um livro e vou mostrar em sessões posteriores durante este webcast. Existia um cientista que estava trabalhando com alunos. Ele estava trabalhando com alunos pobres e estudantes de famílias ricas. E os estudantes que vêm da família pobre têm um cérebro diferente. São dados científicos, ele estava envolvido em desenvolver a sua tese. Ele diz que todas as partes do cérebro de um estudante pobre funcionam mal.
E com os alunos provenientes das famílias ricas, eles funcionam bem. Assim, é muito importante, eu estou muito feliz porque eu estou aqui. Então, no fundo, o que nós precisamos fazer é que todo mundo fique rico, se possível, um milionário. E isso é possível, sim. Como? Ao ativar o cérebro médio. O cérebro médio não está ativo em todos. O cérebro médio é especializado em milagres, é chamado de outra maneira de o cérebro psíquico. Você sabe quem fez um monte de trabalho sobre esse tema, em seguida demonstrou ao mundo sobre os milagres do cérebro médio e como podemos utilizá-lo, foi um canal chamado Hanta. Muitos cientistas estudaram o cérebro e também outras pessoas que foram treinadas. E você pode, após algum período de treinamento, você pode vendar os seus olhos e caminhar tranquilamente até a sua casa. Como o cérebro médio fica ativo. Tudo isso está disponível. Vá no YouTube e descubra. Então, por que não desenvolvê-lo? Porque até agora não fomos impelidos a isso. Esse é o problema. Não identificamos o tesouro que está guardado dentro de nós. Se o cérebro médio está ativo, então podemos fazer tudo o que queremos. Porque o cérebro médio pode mudar as dimensões, mudar o tempo. O espaço e o tempo vão mudar se você for para o cérebro médio, mas nós prestamos atenção nele? Não. Estamos prestando atenção apenas no córtex, a lógica, a ciência, a tecnologia. Quanto tempo vai levar? Para sempre. Mas os yogis sabiam desde o início que a força reside no cérebro médio. Particularmente na pequena área chamada de glândula pineal, que tem apenas 5 milímetros. Esta coisa é tão pequena que pode fazer maravilhas. Os yogis chamaram esta coisa de terceiro olho. Agora os cientistas estão dizendo que os yogis estavam certos, afinal, porque esse pequeno órgão, a glândula pineal, parece realmente um olho. E ele tem uma córnea, tem uma retina. Todas as partes que tem um olho também tem na glândula pineal. Então, qual é a sabedoria que as pessoas antigamente conheciam quando a cirurgia não estava disponível? Para chamar a glândula pineal, chamavam de terceiro olho. Então, nós precisamos ativá-la, porque quando dormente, calcificada, não temos prestado atenção a ela. Agora deixe-me levá-la através de uma personalidade muito controversa, pela qual eu tenho um grande respeito, que é Osho. Osho viveu neste país. Osho tinha 95 Rolls Royce e nenhum deles ele comprou. Eles foram todos doados para ele e todos eles foram feitos sob medida. Ele era um mestre e um dia ele estava falando sobre o terceiro olho. Ou glândula pineal. Na época ele não tinha conhecimento da ciência. Ele não entendia muito para a ciência. Ele disse: eu vou falar com você de uma perspectiva yogi, e essa perspectiva é: se um pensamento entra no terceiro olho, então ele se manifesta na realidade tridimensional. Isso é exatamente o que ele fez. Como ele conseguiu os 95, 98 Rolls Royces? Ele pensou sobre os carros e em seguida eles vieram. O WordPress encontrou-se com ele e perguntaram-lhe: você vem de um país pobre e você tem 99 Rolls Royces? Isso te incomoda? Ele disse: não.
Logo eu terei 365 Rolls Royce. Mesmo assim, isso não iria me incomodar. Eu não estou preocupado com a ética disso. A ética é um assunto diferente, eu não quero tratar disso. Eu só quero mostrar aqui a dinâmica, a ciência por trás desse fenômeno, a superciência, se vocês quiserem, de apenas manifestar com facilidade. E esse é o modelo yogi. Agora nós vamos dar uma olhada em nossos próprios condicionamentos. Queremos comprar um Toyota Corolla ou até mesmo um carro mais barato. Nós somos tão negativos por causa do córtex. O neocórtex dirá: bem, eu não tenho um bom trabalho para comprar esse carro. Ele nem sequer pode me dar um empréstimo. Eu tenho mesmo é que me contentar com o meu carro usado. E quem decide isso? É você. Porque você é guiado ou condicionado por um consenso que vem do córtex. Uma lógica que vem do córtex. Esse é o problema. O problema é que estamos operando a partir deste cérebro condicionado, o córtex, que é uma parte do cérebro que nós temos. Mas se vamos para o cérebro médio, ele funciona como raio infravermelho. O raio infravermelho é um milagre. Se você quiser ligar sua TV à distância, você pode fazê-lo através do raio infravermelho. Se você quiser abrir o seu carro, você pode fazê-lo à distância. Tudo pelo raio infravermelho. Agora o cérebro médio pode trabalhar como o raio infravermelho. É assim que ele é capaz de manifestar coisas. Nós temos a esperança de finalmente que ao treinar o cérebro, eu não quero usar a palavra mente, porque mente é um termo muito vago, mas quando falamos de cérebro é mais concreto. Como cada parte do cérebro tem uma função específica, se é o lobo frontal, o lobo parietal, ou o lobo occipital, ou o lobo temporal. Cada um tem uma função específica, claro, dominantemente, processam outras coisas também. Mas eles são específicos, têm uma função específica, assim como a glândula pineal também tem uma função específica. E é isso que temos que saber. Se eu tiver a capacidade de colocar dinheiro em educação, eu colocaria dinheiro nessa educação em especial. Ajudar as pessoas a desenvolver a sua glândula pineal. Eu quero que você vá no Google, no YouTube, pesquise glândula pineal David Wilcox. Ele fala muito sobre a glândula pineal. E também o fundo histórico da tradição yogi fala bastante sobre a glândula pineal, que é o mesmo terceiro olho. Então, esse é o primeiro passo que temos que conhecer. E aqui eu estou fazendo, seguindo o meu próprio modelo, juntando a ciência e a religião. A ciência e a espiritualidade, porque a religião é um termo muito controverso. Tendo dito isso, eu quero ocupar você dando apenas, não quero ocupar você dando apenas teoria. Eu quero dar uma abordagem prática, se você permite. Onde está o terceiro olho? O terceiro olho não é simplesmente a glândula pineal. A glândula pineal é o equivalente do terceiro olho no corpo físico. O terceiro olho está situado no corpo sutil. Não podemos ver o corpo sutil porque não temos a capacidade de fazê-lo. Mas cada parte do corpo sutil tem o seu equivalente no corpo físico. Assim, o terceiro olho está ligado com a glândula pineal. É muito interessante na apresentação de costume, eles colocaram
o terceiro olho entre a sobrancelha, em algum lugar aqui. E se você colocar uma haste através dessa parte, ela vai atingir diretamente a glândula pineal. E como é que eles sabem disso? Eles não sabiam, não através de processo cirúrgico, claro, mas através da intuição. Assim como eu disse, não há nenhuma necessidade de nossos olhos para ir para casa. Se o nosso cérebro médio estiver totalmente ativo, ele vai nos levar aonde queremos ir. Assim, a primeira prática que eu vou ensinar, e estou muito feliz em fazer isso, esqueça o lixo filosófico. Filosofia nunca vai colocar pão na sua mesa. Você pode ir, ler. É por isso que eu disse, eu estou interessado em fazer esse curso. Não, porque é muito demorado. Porque todo o tempo que temos, devemos ser capazes de nos concentrar em praticar a meditação. E eu vou te ensinar agora como fazer isso. Feche os olhos. Não se preocupe com os pensamentos que vêm, deixe-os ir e vir. Os pensamentos são nossos visitantes, eles entram e saem. E você é o anfitrião, por isso não se identifique com os pensamentos. Apenas coloque a sua atenção entre as sobrancelhas. Quando você coloca a sua atenção entre as sobrancelhas, ela irá diretamente e acertará a sua glândula pineal. E ela vai ajudar você a secretar dimetiltriptamina, ou DMT. Você não tem que se preocupar com isso. Apenas se concentre no terceiro olho que fica entre as sobrancelhas. O que está acontecendo quando você faz essa prática? A glândula pineal no corpo físico e o terceiro olho no corpo sutil são ativados simultaneamente. Então, se você visualizar um Rolls Royce irá se manifestar. Como? Ele usa o princípio chamado ideia e objeto. A ideia é adimensional, o objeto é tridimensional. Um não pode existir sem o outro. Em sânscrito eles dizem nome e forma. Nome e forma estão ligados entre si de um jeito muito misterioso. Quem tem o segredo, não os seres humanos, mas os seres divinos, sim. Os anjos têm o segredo, nome e forma. Eles são um e a mesma coisa. Então, quando você começa a ver o Rolls Royce em seu terceiro olho, você plantou a semente. Logo você vai ver essa semente se transformar na realidade tridimensional. É tão simples assim. Olhe agora para este modelo, em contraste com o modelo anterior, em que o Rolls Royce é completamente inconcebível dado ao seu estado financeiro.
Você não tem dinheiro, você não tem um bom emprego, você não tem recursos. Então esqueça tudo isso. Basta colocar a sua atenção sobre o terceiro olho. E em seguida veja o Rolls Royce. Você sabe, você pode fazer o que você quiser. Não necessariamente um Rolls Royce, se não é a sua prioridade. Você tem uma prioridade mais humilde, talvez como um Toyota Corolla, ou uma pequena casa, ou o que você quiser. Vá, toque, sinta, abrace o Rolls Royce, ou isso que você colocou na sua mente. Isso é o que os yogis fazem. Os yogis, quando querem alguma coisa, eles não vão atrás de um emprego. Eles só querem manifestar apenas pensando. É o chamado Siddha Sankalpa em sânscrito. No momento em que você pensa, se manifesta. É chamado de manifestação do pensamento em português. Siddha Sankalpa em sânscrito. Manifestação de pensamento, você manifesta e o pensamento ocorre. Em quanto tempo? Depende do quanto você trabalhar neste projeto. Agora, relaxe. E aos poucos, lentamente, voltem a si. Eu quero lhes contar uma história real. Havia um cameraman que estava trabalhando para mim. Ele estava me filmando e eu estava ensinando uma técnica de manifestação igual a essa. E eu o contratei para fazer o vídeo. Ele me ligou uma semana depois e disse: enquanto eu estava filmando você, eu coloquei a ideia de manifestar uma casa. E liguei para dizer que fui capaz de obter uma casa equivalente a $1 milhão. Então, eu quero lhe oferecer os meus serviços. Sempre que você quiser uma gravação de vídeo, eu irei fazê-lo gratuitamente para você. Porque isso é algo que surgiu do nada. Porque eu tentei muitas vezes e apareceram tantos pensamentos negativos que eu nunca poderia manifestar essa casa. E agora, em uma semana, eu fui capaz de manifestar a casa. Uma casa equivalente a $1 milhão. E ele atribui a meditação. Isto realmente funciona. Agora o que você precisa fazer é redefinir as suas frequências de dinheiro. No momento em que eu digo você deve se tornar um milionário, vem a seguinte pergunta: todo mundo pode se tornar um milionário? Eu vou lhe dizer uma história real. Estávamos todos em um restaurante italiano uns dias atrás. Então, falamos que 99% das pessoas se tornariam ricos, e isso é o meu objetivo. E uma garçonete ouviu a nossa conversa, veio até nós e disse: dinheiro não é tudo, ela disse. E no momento em que eu vi essa observação, eu disse: olha, por que você diz isso? Você não precisa de dinheiro, então? Você sabe de onde esse pensamento está vindo? Então, no fundo, nós temos um condicionamento.
Isso é verdade para todas as culturas, todas as tradições. Todas as culturas e tradições têm uma antipatia, têm uma atitude negativa em relação ao dinheiro. Colocaram Deus de um lado e o dinheiro no outro, como se Deus fosse inimigo do dinheiro. Mas eu te digo, o dinheiro não é o mal. O mal é a falta de dinheiro. Temos que nos reorientar completamente, ter uma nova filosofia. Então 99% das pessoas não podem controlar a Casa Branca ou o Wall Street. E você sabe, observando a corrida à Casa Branca, o que é que está acontecendo? Todo mundo que quiser chegar a concorrer à Casa Branca tem que ter pelo menos $1 bilhão. E se você não tem o dinheiro, você não ganha. É simples assim. Então, muitos estão enganados com a nossa atitude em relação ao dinheiro. E isso tem que parar. Deus simplesmente não se importa se você dirige um Mercedes, um Rolls Royce, ou se dirige um Toyota Corolla, ou se você pega o carro da sua mãe, ou se você vai a pé. Para onde quer que você vai, ou se você pega um ônibus, isso não é importante para Deus. Não ligue Deus a essas coisas. Isto está na sua mente, dizendo coisas positivas, coisas negativas em relação ao dinheiro. Então você tem que realmente redefinir a sua mente. E como você faz isso? Como eu disse, eu não gosto de usar a palavra mente. Mas eu não tenho outra maneira, então eu a uso. Mas para ser mais preciso, você tem que usar o cérebro médio. Você tem que usar as frequências infravermelhas. Você sabe que o infravermelho pode fazer milagres. Por isso eu disse que eu estou mais interessado em fazer milagres, ao invés de esperar para sempre. O tempo é uma ilusão. Isto é o que Einstein disse. Eu sei que o passado, presente e futuro são ilusões. Mas o problema é o que eu vejo na minha frente. Eu chamo de ilusão persistente. Isto em suas próprias palavras. Eu sei que existem equações para isso, eu posso provar matematicamente, mas eu não posso provar isso na vida real. Einstein foi, em sua vida anterior, Bogar, um Siddha no sul da Índia. E os Siddhas não se baseiam numa questão de equação. O tempo é uma ilusão, não é uma questão de equação. É uma questão de vida real. Os Siddhas podem fechar os olhos e em seguida entrar em uma dimensão diferente. Em que há variações de espaço, mudança de tempo, porque o espaço e o tempo são contínuos. E nós não sabíamos até Einstein mostrar isso. Newton não sabia nada disso. Newton pensou que eles eram categorias absolutas, o tempo e o espaço. Assim tudo muda, uma vez que você sabe como trabalhar com o seu cérebro médio, com a glândula pineal. Então o que você precisa fazer é redefinir o seu cérebro. E isso é muito importante. Redefinir o seu cérebro. Eu não estou usando a palavra mentalidade, porque todos os psicólogos usam essa palavra mentalidade e eu nem sei o que isso significa. Nós podemos continuar a dizer que a mente é de afirmação, não que a afirmação não funcione, mas elas não são tão boas quanto ir para o cérebro médio e tentar entender o raio infravermelho. Isso é mais tangível, isso é o que temos que fazer.
Então, o que temos que fazer é ir para o cérebro médio. Nós temos que ir para a glândula pineal e ativar a glândula pineal. Agora, todo mundo pode se tornar um milionário? Essa é a pergunta que todo mundo quer fazer. Honestamente falando, a maioria das pessoas vai ter problemas com isso. Voltarei a esse assunto em minhas apresentações posteriores. Por que elas reagem assim? Quando eu falar sobre o desejo mais adiante, mas agora eu tenho que me limitar ao cérebro médio, em seguida à glândula pineal. Para ativá-la, eu lhe darei uma técnica. Agora nós estamos falando sobre as frequências da mente, as frequências cerebrais, e elas podem ser alteradas. A mais recente teoria da física quântica é a teoria das cordas. Qual é a teoria das cordas? A teoria das cordas diz que você não pode, realmente você não pode parar de analisar o mundo subatômico. As partículas mais finas, como o férmio, os bósons e os íons, como partículas finais. Você sempre vai encontrar partículas mais finas ainda do que isso. Então você tem que realmente ir além. Além disso, entender algo além das partículas mais finas. E você vai chegar onde? Em vibrações. São vibrações. Isso é o que a teoria das cordas afirma. É por isso que é chamado de teoria das cordas. Quando você toca um violão, a vibração começa. E essa teoria, todo mundo espera que ela venha explicar as nossas origens. Como a matéria é formada. Os yogis sabiam. Eles sabiam sobre as frequências. Eles sabiam como você pode mudar as frequências por meio de vibrações. E o que é essa vibração? Vibrações são sons. E o que é isso? Um mantra. Um mantra nada mais é do que uma vibração sonora. E quando você começa a usar a vibração, então todo o corpo, mente e alma tudo vibra com ele. Há um som que eu quero dar a vocês, que vai mudar a sua vibração de pobreza. A pobreza é uma vibração, assim como a prosperidade é uma vibração. Infelizmente, por causa do nosso condicionamento, nós herdamos as vibrações de pobreza apenas. Isto vale para as pessoas que vivem mesmo nos países mais ricos. Mesmo nos países mais ricos, como se sabe, nem todo mundo é rico. Até a ocupação da Wall Street é feita somente pelos Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo. Quantas pessoas são ricas? Muito poucas. Então precisamos de todo o nosso conhecimento para mudar a frequência de nosso cérebro. E como você faz isso? Eu vou te ensinar agora. Feche os olhos. Sinta todo o seu cérebro. Sinta o novo neocórtex, a base do cérebro, a parte superior do cérebro, o lobo frontal, o lobo parietal que se segue. Sinta o lobo occipital, que é a parte atrás do cérebro. Em seguida, as partes do cérebro que são chamadas de lobo temporal, sobre as orelhas. Sinta todo o seu cérebro.
Lembra-se do cérebro médio? É bem no meio, entre os dois hemisférios. Eu vou dar essa vibração para você. Shrim. S-H-R-E-E-M. Shrim. 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 Sinta todo o seu cérebro, encha seu cérebro com o tom Shrim, 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 Shrim. Você continua fazendo isso. Então a frequência mudará de pobreza, de mediocridade para prosperidade e abundância. Este é o segredo dos yogis. Shrim, 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 Shrim. Eu posso falar por horas sobre como o Shrim funciona. Como o sibilante SH pode afetar seu cérebro e o que isso significa. Mas isso não é necessário. O que é necessário é apenas usar o som. Agora relaxe e volte a si. Ok, essas são as duas primeiras meditações que eu gostaria de apresentar a você. A primeira do terceiro olho, a fim de manifestar coisas, você visualiza no terceiro olho e manifesta. E a segunda para mudar a frequência do cérebro. Há mais por vir, vou revelar mais segredos para você. Então, como eu disse, meu objetivo na vida, que dá sentido para a minha existência, é que todos possam ser abundantes. Que 99% das pessoas possam ter a oportunidade de ocupar a Casa Branca. Isto é o paraíso na Terra. Isso é totalmente o céu na Terra. Então temos que fazê-lo em um nível prático. E essas técnicas são práticas. Eu as uso. Eu tenho dado a pessoas que as utilizam e que se beneficiaram com elas. Eu as testei, então sei que funcionam. Mais uma vez vou voltar para vocês com mais ensinamentos durante esta sessão. Estou muito feliz de fazer isso, eu me sinto muito realizado hoje por fazer este programa. Há pessoas no mundo sendo beneficiadas. Obrigado, Dr. Pillai. É fantástico ter essa primeira experiência da mente milionária e eu não sei sobre você, mas eu me senti que flutuava acima do palco. Obrigado, estamos ansiosos para a sua próxima aparição no show. Muito obrigada.